Saudamos a todos com a paz do Senhor. Estamos nesta oportunidade em mais um programa Reflexão Bíblica. Nesta ocasião, gostaríamos de convidá-lo para um texto na Palavra de Deus, no livro de Provérbios, conhecido também como Provérbios de Salomão, capítulo de número 18, o versículo de número 24, diz assim a Palavra de Deus: O homem que tem muitos amigos pode congratular-se, mas há amigo mais chegado do que um irmão. Nesta hora, meu amigo, meu irmão, que estamos no programa Reflexão Bíblica, queremos trazer um tema para a vossa meditação, para a vossa reflexão: a amizade no livro de Provérbios. Na verdade, que toda a Bíblia fala sobre amigo, amizade, porém, o livro de Provérbios é um livro muito interessante porque ensina muitas coisas práticas da vida, muitas coisas do dia a dia, do cotidiano, e o assunto de amizade é um assunto muito falado no livro de Provérbios. E se você puder ficar com a sua Bíblia aberta, nós vamos ver o que o livro de Provérbios nos vai ensinar sobre a amizade. E vamos refletir em 4 perguntas que alguém pode fazer sobre a amizade, sobre amigos, e as respostas que vamos encontrar no livro bíblico de Provérbios de Salomão. A primeira pergunta que alguém pode fazer seria: que tipo de amigo a gente deve escolher? Nós devemos, como humanos e como cristãos, amar a todas as pessoas. Nós devemos respeitar a todas as pessoas. Nós devemos considerar a todas as pessoas. Todos os seres humanos são dignos de respeito, de afeto, de consideração. Porém, os amigos, eles devem ser escolhidos. Os amigos, eles são dádivas, eles são bênçãos e eles devem ser escolhidos com todo cuidado. Pelo menos é o que ensina o livro de Provérbios. O livro de Provérbios diz que um amigo verdadeiro, um companheiro verdadeiro, esta palavra companheiro significa aquele que parte o pão junto. Então o amigo é um companheiro, porque a pessoa só partiria um pão ou sentaria à mesa com alguém que, ao menos teoricamente, seria seu amigo. Mas em Provérbios capítulo 12, versículo de número 26, diz assim: o justo é um guia para o seu companheiro. E esta palavra companheiro pode ser traduzida muito bem por amigo. Então, o amigo que nós escolhemos, que tipo de amigo devemos escolher, é a pergunta. E neste versículo citado, vemos que deve ser alguém que nos guie. O justo é um guia para o seu companheiro. E que seja justo. É claro que a palavra justo, no contexto do livro de Provérbios, tem o sentido de uma pessoa reto, de uma pessoa honesta, de uma pessoa sincera, de uma pessoa transparente, de uma pessoa leal. Então, o justo, ele é um guia para o seu companheiro. Os seus amigos devem ser pessoas capazes de ajudá-lo na vida, de guiá-lo, de, se necessário, conduzi-lo para as coisas boas, para o bem. Isto que a Bíblia ensina. Devemos ter cuidado com as nossas amizades, porque, dizíamos na introdução, nós devemos amar a todos os seres humanos, respeitar e considerar a todos. Porém, os amigos, nós devemos ter cuidado. Quem será os nossos amigos? Quem será os nossos companheiros? Este é o grande cuidado. Ou que tipos de amigos devemos ter? Porque em Provérbios, capítulo 13, Provérbios número 13, do provérbio de número 13, o versículo 20, diz assim: anda com os sábios e serás sábio, mas o companheiro dos tolos será afligido. Não sei se você ouviu bem. Anda com os sábios e serás sábio, mas o companheiro dos tolos será afligido.
Então você deve selecionar as pessoas que andam com você. Você deve ter cuidado com as pessoas que andam com você ou que você vai andar com elas. Seus amigos, na verdade. Porque podemos ver que existem pessoas que são conhecidos nossos, mas não são amigos. Amigos, a Bíblia vai mostrar como devem ser os amigos. E a primeira pergunta seria, que tipo de amigo deve ser? E Provérbios já começa, diz, o justo é um guia para o seu companheiro, no versículo que citamos, e no versículo recentemente citado diz, anda com os sábios e serás sábio. Mas o amigo, o companheiro dos tolos, será afligido. Então, a Bíblia diz, no Novo Testamento, que as más conversações corrompem os bons costumes. Então, às vezes, as pessoas não selecionam as suas amizades e andam com tolos. E quem anda com tolo, a Bíblia diz que será afligido. O tolo, no sentido aqui, é o inverso do sábio, o inverso do justo, o inverso do leal, do sincero, do fiel, o inverso do verdadeiro, do honesto, é o tolo. Então o tolo, quem é amigo do tolo vai ser afligido. Mas diz assim, anda com sábios e serás sábio. O que é que a Bíblia diz mais acerca dos tipos de amigos que devemos ter? Provérbios capítulo 20, versículo 19, na última parte diz, não te entremetas com o que afaga com os lábios. Esta palavra afagar significa dizer coisas bonitas com os lábios. E você me diz, não, mas não é bom não que as pessoas expressem coisas bonitas, emotivas? Sim. Porém, o que a Bíblia está recomendando é que esta expressão vocal deve ser o resultado do que está no coração. Quando não é do coração, então não devemos conviver, devemos ter cuidado com este tipo de pessoas que falam com os lábios o que não está no coração. Sinceridade e transparência é dizer o que está dentro do coração. Quando as minhas palavras estão de acordo com o que está no meu coração, eu estou sendo fiel, leal e sincero com Deus e com as pessoas e, como é o tema do assunto nosso, com as minhas amizades. Mas a Bíblia também faz recomendações acerca disso ainda no Provérbios 22, o versículo de número 24, diz assim, não acompanhes o iracundo, nem andes com o homem colérico. Você vai me dizer assim, é interessante a Bíblia dizer isso, não ande com o homem colérico. A Bíblia está recomendando que você não deve andar com um homem colérico. É uma recomendação bíblica. E a Bíblia nos orienta para a vida. A Bíblia, eu chamo a Bíblia de o manual do fabricante. Porque Deus, Ele nos criou, Ele nos formou, Ele nos fez e deixou a sua palavra para que saibamos viver. E o livro de Provérbios é isso, ele vai nos ensinar como viver adequadamente, como viver realmente. E aqui estamos tratando das amizades. Está dizendo, não acompanhes o iracundo. Ou seja, tenha cuidado, não esteja muito perto, né? Não seja companheiro, não seja amigo de uma pessoa que é iracundo. E diz, não andes também com um homem colérico, cheio de ira, de cólera. Provérbios 16 e 29, diz, o violento persuade a seu companheiro e guia-o por um caminho não bom. Então, por que não andar com o iracundo? Por que não andar com o colérico? Porque o iracundo e colérico hoje será o violento amanhã. E o violento, ele persuade o companheiro, diz o versículo, o amigo, e guia ele por um caminho não bom. Quantas pessoas boas, às vezes por estar fazendo companhia a pessoas de índole má, não sofrem consequências e não entram por caminho que Provérbios diz assim, caminho não bom, não é? Que não é bom para a pessoa, não é bom para a família. Mas não vamos nos deter aqui. Vamos ver como seria um bom amigo, de acordo com Provérbios, seria a segunda pergunta. E quais as características então de um bom amigo? Provérbios vai dizer, nos Provérbios número 11, Provérbios 11, versículos 12 e 13,
vai dizer que o amigo ele sabe ser leal, ele sabe, o verdadeiro amigo, o bom amigo, ele sabe guardar segredo, ele sabe fechar a sua boca no tempo certo e abri-la no tempo certo, porque a Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 3 que para tudo tem um tempo determinado debaixo do céu. Inclusive, continua dizendo que tem tempo de falar e tempo de ficar calado. Então, o verdadeiro amigo, ele sabe ter o controle do que vai dizer, na hora que vai dizer e onde vai dizer. Diz a palavra de Deus que a palavra dita a seu tempo é algo maravilhoso, é algo tremendo. Dita a seu tempo. Não é só a palavra dita, mas dita a seu tempo, no momento certo, a pessoa certa, no lugar certo. Porque não basta falar, tem que disciplinar o uso das palavras. E o verdadeiro amigo, ele sabe calar na hora certa, ele sabe falar na hora certa. E o verdadeiro amigo, ele é muito chegado, ele começa a ter algo que a psicologia vai chamar de empatia, que é ter uma certa comunicação, sentir o que o outro sente, ter uma amizade mais chegada. E Provérbios 17 diz assim: em todo tempo ama o amigo, e na angústia nasce o irmão. Veja o que diz a palavra de Deus. Em todo tempo ama o amigo, e na angústia nasce o irmão. Aquele que é amigo em todo tempo. Então, os amigos que devemos procurar ou devemos ter são aqueles amigos que são amigos em todo tempo. A Bíblia diz, em todo tempo ama o amigo, em todo tempo. Se estiver com saúde, é amigo, se estiver doente, é amigo. Se estiver bem empregado, é amigo, e se estiver desempregado, é amigo, em todo o tempo. Né? Se estiver numa situação social boa, é amigo, e se estiver passando por adversidades, é amigo. Porque o versículo diz, em todo tempo ama o amigo. E quando esta amizade é assim, este amigo é assim, e nós somos assim como amigos, a Bíblia diz, e na angústia nasce o irmão. Observe que o amigo se transforma no irmão. O amigo que é amado em todo tempo, que em todo tempo ele é amado, ele é respeitado, ele é considerado, independente das circunstâncias, independente das situações da vida, a Bíblia diz, em todo tempo ama um amigo, e na angústia nasce o irmão. Este mesmo amigo agora vai ser um irmão na hora da angústia, da dificuldade, da adversidade, porque o amigo correspondeu amando-o em todo o tempo. O verdadeiro amigo, ele é muito unido, e o versículo que lemos a princípio, Provérbios 18 e 24, diz, o homem que tem muitos amigos, ele pode congratular-se, mas diz assim, mas há de existir amigo mais chegado do que um irmão. Então a amizade verdadeira é linda, é maravilhosa, e eu quero dizer que é até bíblica, né? A amizade é bíblica, é algo bíblico, porque Deus ele não fez o homem para viver numa ilha, ele não fez o homem para ser antissocial, para viver isolado dos outros, para viver separado dos outros. O próprio Senhor Jesus, no seu ministério terreno, ele foi criticado por alguém porque disseram que ele era amigo dos publicanos e dos pecadores, ou seja, que ele estava ali com eles, porque Jesus entendia que o primeiro milagre de Jesus foi realizado num casamento. A Bíblia diz em João capítulo 2 que foi em Caná da Galileia, num casamento, quando estava Jesus, estavam os seus discípulos. Então Jesus ele não vivia isolado. E havia momentos que Jesus ia para montanhas, para as montanhas, para os montes orar e passava a noite orando, sozinho. A Bíblia diz, falando com o Pai. Mas ele não ficava 24 horas assim. Ele estava sempre no meio do povo. Ele tinha os seus amigos. Ele chamou vários discípulos, quantidade enorme de discípulos. Dos discípulos, ele tinha 12, que eram 12 apóstolos.
Dos 12 apóstolos, ele tinha 3 que estiveram com ele na transfiguração, que estiveram com ele em certos eventos, que era Pedro, Tiago e João. E entre Pedro, Tiago e João, ele tinha João, que é chamado o amado, porque ele era tinha uma sintonia muito grande com Jesus. Então, o próprio Jesus, ele fez amizades, ele teve amizades, ele foi amigo e teve amigos. E a amizade, assunto de amigo, é um assunto bíblico, é bíblico. Deus estabeleceu, quando nos criou, Deus nos criou com esta possibilidade de ter amigos, de ser amigos, de fazer amigos e não viver isolado socialmente. Mas o cuidado que devemos ter as características dos nossos amigos. O verdadeiro amigo, ele é muito unido, mas o verdadeiro amigo também, ele ajuda no crescimento, na maturidade do seu amigo, ele ajuda na santidade do seu amigo, ele ajuda no crescimento do seu amigo, ele ajuda na fortaleza do seu amigo. E a Bíblia diz, Provérbios 27, versículo 17, diz assim a palavra de Deus: como ferro com ferro se aguça, assim o homem afia o rosto do seu amigo. E você pode ficar perguntando, mas o que será que significa isso? Como ferro com ferro se aguça, assim um homem afia o rosto do amigo? O que significa isso? Significa que o amigo verdadeiro, ele ajuda no trabalho de Deus na vida do seu amigo, no seu desenvolvimento, no seu crescimento, como estávamos dizendo, na sua maturidade, na sua santidade, na sua devoção, na sua dedicação, na sua espiritualidade. O amigo verdadeiro, ele sempre se importará contigo, com o teu crescimento, com o teu desenvolvimento, com a tua maturidade. E ele sempre se importará em fazer que você esteja perto de Deus, fazer que você esteja perto do Senhor. Aí, então, por isso que a Bíblia diz assim, como ferro com ferro se aguça, assim o homem afia o rosto do seu amigo. Agora, como o tema é a amizade no livro de Provérbios, Provérbios também diz que existem amizades que não são amizades, que os bens materiais influem na amizade. Está na Bíblia, em Provérbios, ou seja, não é nenhuma novidade. A Bíblia diz, 19:4 de Provérbios, diz assim, as riquezas granjeiam muitos amigos, mas ao pobre o seu próprio amigo o deixa. Você ouviu bem? As riquezas granjeiam muitos amigos, mas ao pobre o seu próprio amigo o deixa. Entenda que a palavra de Deus não esconde as realidades da vida nossa. E esta é uma realidade. E como estamos tratando da amizade no livro de Provérbios, Provérbios vai dizer isso, que infelizmente existem amizades que são amizades materialistas, a ponto de dizer que os ricos ou as riquezas granjeiam muitos amigos. A gente vê na Bíblia, por exemplo, em Lucas capítulo 15, quando conta a história do filho pródigo, a gente vê que ele pediu ao seu pai a sua herança, que ele foi embora com muito dinheiro e ali estava com tudo e estragou ali com festas, com coisas mundanas, e quando ele não tinha mais nada, não tinha mais nada. Ele teve que cuidar de porcos e desejar comer a comida que os porcos comiam. E ele não tinha tantos amigos e não estava todo mundo com ele, claro, enquanto ele estava com a herança, enquanto ele tinha dinheiro, enquanto ele podia gastar com aqueles amigos. Lamentavelmente, mas esta é uma realidade que o livro de Provérbios diz, que o material influi na amizade, não é? Influi na amizade. Diz, as riquezas granjeiam muitos amigos, mas ao pobre o seu próprio amigo o deixa. Provérbios 16:9 diz algo mais grave ainda. Provérbios 16:9, a parte B, diz assim, cada um é amigo daquele que dá presentes. Ou seja, são amizades que não são amizades verdadeiras, que não são amizades leais, fiéis, sinceras, não é? Porque diz, cada um é amigo daquele que dá presentes. Ou seja, enquanto alguém dá presente é amigo, quando não dá já não é mais. Então, são amizades distorcidas, não é? E essa pergunta é que papel
atua o materialismo na amizade? O que é que tem a ver amigo com as coisas materiais? E Provérbios responde que tem tudo a ver, né? Sob a ótica humana tem tudo a ver. E a Bíblia não foge dessa realidade. É tanto que Provérbios, capítulo 17, Provérbios 17, 18, diz: o homem falto de entendimento dá a mão, ficando por fiador do seu companheiro ou do seu amigo. E você agora vai dizer, pronto, agora a gente não pode nem ser fiador, mas é a mesma relação dos versículos anteriores. Às vezes, a pessoa não é seu amigo, é amigo do que você tem. Quando você não tem, não é mais seu amigo. E o caso de ser fiador é que a Bíblia está dizendo o que é uma realidade no dia a dia das amizades e dos amigos. Que duas pessoas são amigos, são amigos, são amigos, são amigos. Mas quando existe um empréstimo, quando existe ser fiador do outro, no caso nosso, numa linguagem econômica, né? Passar um cheque em branco, assinar um cheque em branco e dar ao amigo para que o amigo pague depois, e coisa desse estilo, a Bíblia recomenda que deve ter cuidado com isso, porque você termina perdendo a amizade. É isso que a Bíblia diz, porque a amizade ficou confinado ali. Então, os amigos, os irmãos que estão assistindo Reflexão Bíblica Especial neste momento, devem ter já experiências com isso. Então a Bíblia recomenda isso. Agora vejam bem, que coisas seriam prejudiciais à amizade? É outra pergunta. Provérbios vai responder coisas que prejudicam a amizade. Além do que estávamos tratando agora, tem várias coisas que prejudicam a amizade. Tem pessoas que não são amigos, não fazem amigos. Tem pessoas que exigem que os outros sejam seus amigos. A gente tem um ditado que diz assim: se você quer ter amigo, seja amigo. Se você é amigo, você terá amigo. Então, existem coisas que atrapalham a amizade, que afastam as pessoas, que trazem coisas que são daninas, que trazem danos a uma amizade. Às vezes a amizade é tão boa, a amizade vai bem e vem coisas que prejudicam. E o livro de Provérbios vai mostrar, em Provérbios 16 e 28, diz assim: o homem perverso levanta a contenda, e o difamador separa os maiores amigos. Ouviu bem? O difamador separa os maiores amigos. O que é que pode prejudicar a amizade? A difamação, a falta do controle na língua. Diz: o difamador separa os maiores amigos. Provérbios 17, 9 diz assim: o que encobre a transgressão busca a amizade, mas o que renova a questão separa os maiores amigos. Aqui, claro, não está tratando de cobrir pecado alheio, mas aqui está tratando que tem coisas que não se deve divulgar, tem coisas que são discretas, que são de amigo, que ficam guardadas. E a Bíblia diz: mas tem gente que fica renovando a questão, ou seja, fazendo questão. E a Bíblia diz: separa os maiores amigos. Então, a amizade vai se acabando por conta disso também. Provérbios 26, 18 e 19, fala daquele amigo que vive fazendo brincadeira de mau gosto, e a Bíblia vai dizer que também separa os amigos. Alguém que faz mal ao outro e depois que faz mal diz: não, eu fiz por brincadeira. Então, a Bíblia mostra que devemos ter cuidado com esta amizade. Outra coisa que atrapalha a amizade, ainda que não está em Provérbios, mas está em Romanos 12 e 15, que diz assim: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Então, o verdadeiro amigo é aquele que consegue se alegrar quando você está alegre e consegue chorar quando você está triste. E este amigo, ele não vai fazer o inverso. Vivemos num mundo tão mal que tem pessoas que invertem. Quando o outro está triste, ele fica mangando. Claro, mangando é o nosso nordestês, né? Ele fica zombando porque o outro está triste. E quando o outro está alegre, ele está triste porque o outro está alegre, porque não pode ver o outro alegre. Então, o verdadeiro amigo não. A Bíblia diz: alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. O teu amigo vai estar contigo na hora do luto, na hora da dor, e vai estar contigo numa festa, num aniversário, porque é amigo. O amigo é assim. Que Deus te ajude, que você entenda a verdadeira amizade. E o livro de Provérbios nos explica tudo isso. Porém, para fazer a conclusão, eu quero lhe dizer que
nós, como humanos, já vimos pelos textos de Provérbios as falhas, as equivocações, os problemas que pode haver em amizades. Todos nós estamos sujeitos a falharmos como amigos. Mas eu quero concluir dizendo algo a você. Dizendo a você que existe um amigo. O nome dele é Jesus. Ele é um amigo fiel, ele é um amigo leal, ele é um amigo em todo o tempo. A Bíblia diz que, João capítulo 13, versículo 1, diz que, tendo Jesus amado os seus discípulos, os amou até o fim. Nunca Jesus alterou o amor, a amizade dele pelos discípulos, independente dos discípulos. Mas ele era aquele amigo fiel. E ele é o amigo fiel. Se você, meu amigo, está se sentindo só e dizendo que não tem amigo, mas eu te digo, nesta oportunidade, existe um amigo chamado Jesus. O amigo de Lázaro, não é? Quando chegaram para ele, João capítulo 11, disseram, teu amigo Lázaro morreu. O amigo de Lázaro, esse amigo de Lázaro, Jesus, que o ressuscitou. Glória a Deus. Com 4 dias depois que Lázaro estava morto. O amigo de Lázaro, ele quer ser o teu amigo também. E ele é um amigo fiel, um amigo que não te abandona. Ainda que todos te deixarem, ainda que todos te abandonarem, em Josué capítulo 1, versículo 5 diz assim, como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Não te deixarei, não te desampararei. Que você possa cultivar as verdadeiras amizades, observando o que diz a palavra de Deus no livro de Provérbios, mas que, independente disso, você possa conhecer o amigo Jesus. Vamos orar neste momento, você pode orar conosco. Pai eterno, Deus poderoso, te louvamos por compartilhar a tua palavra, que nós como seres humanos necessitamos de amigos, amigos terrenos, humanos aqui, Senhor. Mas muitas vezes nós mesmos somos falhos, limitados. Porém, Senhor, nós te louvamos por termos a Ti como nosso amigo fiel, companheiro verdadeiro, aquele que nunca nos desampara, que nunca nos deixa, que está sempre presente conosco. Abençoa, Senhor, a todos os ouvintes, onde eles estiverem, que possam receber esta mensagem e conhecer o verdadeiro e eterno amigo que é Jesus. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Meu amigo, se você fez esta oração conosco e quer ter este amigo eterno na sua vida, você pode aceitá-lo onde você estiver. E lhe aconselhamos que procure uma Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco, presidida pelo pastor Ailton José Alves. Ali você encontrará o discipulado, escola bíblica dominical, culto de doutrina, culto de oração, para que você cresça na fé em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a todos e que tenha feliz dia do amigo.